Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de tu segmento Esto Trendy, aquí en Esto TV. El día de hoy, súper felices con tu compañía. Yo soy tu amigo Torrego y aquí a mi lado, como siempre, nuestra querida y hermosa Cláudia Messner. Que delícia ouvir isso. Toda vez que ele inicia o programa, ele faz esse charme todo. Tudo bem, Torrego? Melhor agora, né? O que eu posso te dizer que é melhor agora se estamos nas mãos do cirurgião mais famoso, que a realidade... Vou te falar uma coisa. Você se fez famoso para mim, não simplesmente pelo prazer de ter te conhecido, sino pela honestidade e a ética que você brinda para todos nós. Quem que está aqui conosco? Ah, o meu querido Dr. Carlos Baltzer. Carlos, a verdade é que são muitas dúvidas as que no mundo inteiro tem e temos com respeito às cirurgias. Então, eu gostaria que você falasse sobre o pré e pós-operatório. Boa pergunta. Na realidade é o seguinte, o pré-operatório é uma série de exames que você faz junto com a consulta médica para saber como é que você está com a sua saúde. Então, o que é importante, basicamente? Você tem a classificação americana que chama-se ASA, American Society of Anesthesiology. O ASA 1 é o paciente rígido, que não tem nenhum problema de saúde. O ASA 2 é o paciente que possa, por exemplo, ter uma pressão alta controlada, um problema de diabetes, mas controlado, em que você consegue também operar. Pacientes acima disso, ASA 3, ASA 4, não operam. Então, a cirurgia plástica, na realidade, que eu sempre brinco com as minhas pacientes, não é para todo mundo. Na realidade, quando você passa com um cirurgião plástico, você acaba fazendo um check-up. Então, você já sabe como é que está a tua saúde, entendeu? Eu sempre digo que a cirurgia plástica é um caminho que você vai seguir junto com o seu cirurgião. Então, você tem que realmente traçar uma amizade, uma amizade de confiança e bilateral. Você confia no paciente em que todas as informações são verdadeiras e que você também está colocando o teu melhor para o paciente. Porque entendeu? agora você falou uma coisa muito importante. Se todas as informações são verdadeiras, quantas vezes a gente vai em um cirurgião com a finalidade de fazer uma cirurgia? Não estou falando por experiência própria neste caso, porém estou falando porque eu sei que essas coisas acontecem. Então, tipo, você vai preencher aquele formulário e você diz: ixi, se eu falo para ele que eu já fiz esta cirurgia, e se eu falo para ele que deu pressão alta, vai me dizer não vai fazer a cirurgia. Não, e questão também, eu não sei, a idade muito avançada deve ser um problema para a cirurgia plástica. Às vezes as mulheres, ou sei lá, o homem em geral, com 70 anos, eu quero fazer alguma coisa. Eu acho que é um pouco mais delicado do que as mulheres e os homens mais novos, não é não? Tem pacientes até hoje com idade de 75, 80 anos, que eu brinco, tem paciente de 5 a 85 anos, né? Isso é um case interessante também. Uma paciente de 85 anos, ela é mulher de um grande amigo meu, foi presidente aqui de uma grande empresa. O que acontece? Era o aniversário da bisneta dela, note a história. E ela estava muito preocupada com o rosto dela. Falou que elas vão me fotografar tudo isso. Ela já era um ASA 2. E ela queria fazer um mini lift, uma coisa muito suave. Falei para ela, você pode operar, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um aparato diferente. O cardiologista seu vai entrar em cirurgia, a tua cirurgia vai ser com uma sedação muito pequena, só 15 minutos de cirurgia. Pode ser? Ele falou, Carlos, pode ser. Segurança total para o paciente. Interessante que essa paciente em especial, assim, o grau de felicidade dela, pelo tamanho da cirurgia, foi desproporcional. As pacientes ficam muito felizes, geralmente, com uma cirurgia de transformação no nariz, ou uma mama que elas desejam muito. Mas essa paciente, até hoje, ela é feliz, por conta de uma pequena cirurgia. Mas eu gostei dessa cirurgia de 15 minutos. Porque aqui eu falo, a gente brinca less is more, né? Sim, menos é mais. Então, hoje, com o advento da tecnologia, você acaba fazendo menos invasão com mais resultado que você conseguia 15 anos atrás. A gente quer detalhes. Sim, são justo. Detalhes. Você quer ajustar. Às vezes você olha e fala, eu me acho bonita, mas eu não queria isso. A vontade de pegar um grampeador e né? Mas... E quando a gente vai para o cirurgião, é muito interessante, eu já passei por isso, eu achei que eu deveria fazer alguma coisa, mas era um detalhe. Eu falei, mas você pode fazer só assim? Ele falou, não, Cláudia, eu tenho que descolar todo o seu rosto. Eu falei, obrigada. Não. Muito obrigada. Não era isso que eu desejava. Exatamente. Né? Então, realmente, eu fugi de qualquer tipo de intervenção cirúrgica, porque eu quero um detalhe. Então, você fala, eu quero um detalhe, você tem essa resposta. Você tem uma cirurgia de 15 minutos. É o que eu quero
pinguinho, um pontinho, né? E um dos pontos muito interessantes que você tocou e que a Cláudia também tocou, não simplesmente a idade, sino o fato de ser candidato também para a cirurgia, do preenchimento que a gente já falou, dos cadastros e dos formulários. Por exemplo, existem muitos casos, estamos falando agora, o pré já falamos, estamos falando agora do pós. Eu tenho o caso de uma querida amiga, muito, muito querida, de muitos anos, que ela perdeu muito peso. Depois de perder tanto peso, ela se fez uma série de cirurgias plásticas que algumas delas deram muito certo e outras não. Neste caso, por exemplo, o peito dela ficou deforme, não simplesmente pelo tamanho, sino pela ubicação do bico do seio. Que é tão importante na mulher, porque eu sei por ela, por assim dizer, não falemos de trauma, mas sim falemos da dor que ela sente que tenha ficado desfigurada depois de um procedimento cirúrgico. Mas que tão importante é para a mulher a ubicação do bico do seio? Foi feita uma pesquisa em Harvard, não muito tempo atrás, e foi feita essa pergunta para uma série de mulheres, mas uma pesquisa de campo. Então, o número N de pesquisa era um absurdo, tipo 10 mil mulheres. E chegou-se à conclusão seguinte: o que mais incomodava no corpo da mulher? Perguntas bem feitas, e realmente chegou-se que era a mama. A gente tem 2 mamas, né? E é interessante até isso, que a mulher tem 2 mamas e um seio. Seio em grego é espaço. Então, ela só tem um seio, que é o seio materno. Dentro da pergunta da mama, o que incomodava? Não era o volume, era exatamente o que a gente chama de ponto A, que é a posição da areola do complexo areomamular, que a gente chama de CAM, né? O ponto A é a distância dessa região, que é a fúrcula external, para esse ponto A. A mama da mulher, lembra aquela figura geométrica que é um cone, que é um círculo, um triângulo? Sim. A ponta do triângulo seria o CAM. Seria exatamente a posição da areola do mamilo, entendeu? Então, se você tem um deslocamento, toda a mama também desloca. Então, não adianta você ter uma mama de volume bonito se ela está apontando para baixo. Ou ela está, a gente brinca, vesga, ou apontando para cima. Então, existem, na realidade, cálculos de angulação em que cada mulher, logicamente, sendo diferente da outra, você pode programar isso. A mulher robótica, que tem 90 graus, também é estranha. Sim. Então, você colocou bem no caso da sua amiga. Você fala, Carlos, a pergunta é, dá para você colocar de volta? Te faço uma outra pergunta. Depende da pele. Isso precisamente que ia te falar. Chega um ponto em que, por exemplo, ela passou por um procedimento, já falando diretamente desta minha amiga, passou por um procedimento de retirada de pele depois de ter emagrecido, que no momento em que recolocaram, por assim dizer, os seios, ficaram... não ficaram semelhantes, não ficaram estéticos, nem ficaram agora sim que simétricos. Um bico foi para um lado, outro bico para outro, porém ela já não tinha pele suficiente como para mexer de lugar. Ou seja, literal, e minha amiga que deve estar assistindo a matéria sabe, e eu quero saber se tem essa solução, porque se tem, vamos trazer ela aqui para o Brasil. Um bico veio parar quase perto da axila e o outro... embaixo do seio, ou seja, tipo, completamente fora de lugar, não estão simétricos, com um peito enorme, por assim dizer, porém a pele super esticada e já não dava para refazer. Então, no caso desse, exatamente isso. Entenda que a prótese de silicone ela funciona como expansor de pele. Então, assim, nada melhor que o tempo. O tempo, na realidade, ele pode ser cruel, ele nos envelhece, as fibras colágenas elas mudam, mas entende, isso vai criando mais flacidez e com isso a gente vai ganhando pele, entendeu? Então vamos deixar que a gravidade ajude ela. Já aconteceu de alguma paciente chegar e falar, eu quero fazer seios, eu quero fazer abdômen, eu quero fazer lipoaspiração, eu quero, se puder, tipo assim, estou aqui, quero fazer tudo. Eu acredito, não sei, que um cirurgião começa a fazer muito bem o seio, mas chega na terceira fase dessa cirurgia, depois de horas ali, ele pode perder a mão. Entendi. Aconteceria isso? Pode acontecer? Eu acho que tem que ter uma consciência. Você acha que teria que ter uma consciência do médico de falar, não, step by step? Eu vou te responder de 2 formas. Existem hoje protocolos, na realidade, que ele fala que isso é gold standard, né? Protocolo ouro, né? O protocolo ouro para cirurgia, na realidade, é o tempo cirúrgico. Então, eu sempre brinco quando a gente dá aula, eu falo, olha, gente, o nenê nasce na cama ou nasce no centro cirúrgico, não no corredor. Então, é indicação. Quando você examina uma paciente, você já sabe mais ou menos quanto tempo vai demorar cada cirurgia. Obviamente, você está com pré-operatório, você tem exatamente, vamos supor, numa situação que a mulher está com pré-operatório perfeito e tem esses 3 desejos.
O importante é a gente, até mesmo nos desejos, colocar o que é o mais importante para ela. Uma vez colocada, a associação desses desejos tem que dar um número. Se a cirurgia passa de 6 horas, ela está correndo de riscos desnecessários. Então você fala, Carlos, a associação cirúrgica é perfeita desde que você controle esse tempo. E nós sabemos de casos de clínicas famosas que pacientes ficaram ali passando de 6 horas, que Isso. correram risco de vida, que quando Isso. voltou, falou, ficou em coma, enfim, uma irresponsabilidade não só da pessoa que pede, eu quero fazer tudo, uma vez que eu estou aqui, por favor, faça, aquele desespero. Não tenho tempo e eu quero fazer hoje. O desejo, já que eu estou anestesiada, sei lá o que eu vou falar, me corta toda. E a questão do cirurgião falar, isso não pode, vamos fazer isso, e depois, numa outra momento, fazer... Isso. Sei lá, o protocolo serve para isso, para exatamente isso, ele te calça, ele te dá um background, ele te ajuda, entendeu? Ele te dá exatamente o componente científico para você falar para o paciente. Porque não é um achismo, olha, eu acho que não vai dar. Entenda, a plástica, de certa forma, ela na história do mundo todo, sempre teve uma característica muito reparadora. Entendeu? A estética nasceu, não é que nasceu agora, a gente tem estudos de estética até de 3.000 anos antes de Cristo. Na época dos egípcios já existem, dentro dos papiros, estudos de cirurgia plástica. Então, Carlos, o que é a plástica na realidade? É uma técnica na qual você tem de manter o natural. Então, na realidade, a luta diária do cirurgião plástico é aquilo que você falou, o equilíbrio sempre entre a tua psique, o que você acha que é o certo e o que você pode fazer. Então, na realidade, você tem que ser exatamente essa balança do tempo também cirúrgico, entendeu? Eu sou assim, extremamente curiosa e acho que todo mundo que está aí fica com a mesma curiosidade. Uma cirurgia de 15 minutos facial faz acordada? Você faz com uma sedação leve. É como se a paciente estivesse dormindo, mas se você acordá-la, ela vai responder. A verdade, já estão te fazendo uma cirurgia e você não percebeu. Mais ou menos isso. Porque assim, eu acho que o ideal seria, Torrego, eu não sei, é colocar o paciente sentado, anestesiado, amarrado e fazer, porque deitado fica tudo tão bom, né, de pé, que é o problema. E então, quando você vai limpar a mesa, que você fala, eu estou aqui, tudo despencado. Então, acho que o ideal seria assim, não é mesmo? É interessante. Para ver a realidade. É. A marcação da cirurgia é feita sentada, mas a paciente é operada deitada. Entendeu? Então, mas aí gera agora sim que o talento do cirurgião para saber e se lembrar de todos esses pontos. Eu acredito que já temos falado um monte também do pré e do pós-operatório e temos um sinfim de dúvidas. Eu gostaria, para fechar esta matéria, Carlos, que você falasse especificamente para aqueles que vão entrar em cirurgia ou que têm desejo de fazer uma cirurgia, qual seria a tua mensagem como pré-operatório? Albert Einstein dizia uma coisa, uma vez que uma mente se abre para uma ideia, ela nunca mais se fecha. Se você tem ideia de fazer cirurgia plástica, então pesquise isso. Você tem hoje internet, você tem ótimos programas que são de informação informativa. Esto TV, esto trend. Bem colocado. Então, o que acontece? Vá atrás, pesquise seu cirurgião. Não tenha medo de perguntar para ele se ele pertence a uma sociedade, a que sociedade ele pertence, quantas cirurgias ele fez, quanto tempo ele tem de experiência. Porque isso, para o cirurgião, ele está dando informação, então isso é uma alegria para o cirurgião. Porque, eventualmente, isso, eu acho que é por isso que é interessante a informação, porque a tecnologia hoje ela não tem mais como você esconder nada. Então, se você está aqui, você está no México, você está nos Estados Unidos, basta você botar no Insta que você já se localizou. Olha, vou fazer um comentário agora engraçado para fechar esta matéria maravilhosa, que até uma das minhas irmãs enviou como um meme no grupo de WhatsApp. Você tem irmã? Você nunca me disse isso? Sou 8. sou de 8 irmãs e 14 sobrinhas. Então, deixa eu falar uma coisa. Não, ela mandou um meme tão simpático que dizia o Facebook e a realidade. Então, tipo, a fotografia do Facebook era espetacular. E, de pronto, a fotografia real, antes da edição que passou pelo Photoshop, era, sabe, todo torto. E daí eu respondi para ela, falei, hermana, esse aí é o recurso, com todo respeito, daqueles que não conhecem um bom cirurgião, porque aquele que conhece um bom cirurgião, em vida vai ter cara de selfie, viu? Assim que vamos para frente, vamos arrumar tudo o que queramos arrumar, sempre quando a gente tenha a cabeça, agora sim, que na posição correta e em equilíbrio. Vamos abrir mão de esta oportunidade
que todos os cirurgiões estão tendo de nos oferecer com seu conhecimento e com a tecnologia, porém vamos estar cientes do que nós estamos sendo quem vamos ao consultório deles, à clínica deles, não eles estão indo nos procurar. Então vamos ser responsáveis também pelas nossas próprias decisões. Esto TV, el eco de tu voz, más allá de las fronteras. Esto Trendy, o que não se vê, Não existe.